Tarde a todos e a todas. Sou Ana Marcela, já fui apresentada aqui, né? Sou morena, cabelos encaracolados, estou usando um blazer vermelho, uma calça jeans e vou apresentar aqui pela Petrobras. Eu que passo, né? Vamos ver aqui. Então, hoje eu vim falar um pouquinho do programa Petrobras Socioambiental e as nossas redes como estratégia de conservação. Bom, a nossa estratégia de conservação ela começa agora no nosso plano estratégico, né, da Petrobras, no nosso foco em ESG. A gente trouxe para o plano estratégico diversas metas focadas em conservação, proteger o meio ambiente, cuidar das pessoas, atuar com integridade, reduzir pegada de carbono. No que se refere especificamente à proteção do meio ambiente, a gente vai trabalhar em diversas frentes, né? Desde a segurança hídrica. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. E não está apontando direito. Ah, está aqui, ó. Segurança hídrica, foco em minimização de resíduos, biodiversidade, mitigação de acidentes e vazamentos e impactos ambientais. A questão ambiental também perpassa aqui a nossa trajetória de neutralidade. Então, aqui a gente tem a ambição de neutralidade em emissões. E, conectado com isso, temos o nosso cuidado com as pessoas, né? Quando a gente fala de cuidado com as pessoas na estratégia da Petrobras, a gente está falando tanto da força de trabalho da Petrobras, quanto das comunidades com as quais a gente atua. Então, temos aí, está tudo isso no nosso plano estratégico, e dentro de cada uma dessas componentes do plano estratégico, a gente tem metas bem ambiciosas, aliás, né, estabelecidas. Então, aqui eu trouxe especificamente dentro da proteção do meio ambiente a questão da biodiversidade, né, um destaque para a biodiversidade, e ali no cantinho ali as nossas outras metas ali, né, em relação à segurança hídrica, a gente quer reduzir a nossa captação de água, metas até 2030 e 2025, aqui 2030 reduzir em 40%, reduzir a geração de resíduos, e daquilo que a gente não conseguir reduzir a geração, a gente quer aumentar aqui para 80% a destinação dos nossos resíduos para reuso, reciclagem e recuperação, né, daquilo que a gente não conseguir reduzir. E, além disso, a gente tem metas para gerar ganho líquido em biodiversidade. Já falo um pouco mais sobre isso. E, aqui, dando um enfoque aqui para a biodiversidade, a gente também destrinchando um pouco essas nossas metas, né, vocês veem aqui, hoje, aqui, em 2021, né, a gente conseguiu, aqui na Petrobras, proteger 56 espécies, conservar ou recuperar 175 mil hectares, atuar aqui no fortalecimento de cerca de 25 milhões de hectares de áreas protegidas, né, e unidades de conservação. E a gente estabeleceu metas para 2030 dentro do nosso plano estratégico, 23, né, a 27, para a gente aumentar a nossa atuação em biodiversidade em todas essas componentes. E, além disso, né, e associado a isso, na verdade, a gente tem o compromisso de ter todas as nossas instalações com planos de biodiversidade. E aí vale destacar que todos esses compromissos e essas metas que a Petrobras colocou para si mesma, né, elas vão além do cumprimento das nossas obrigações legais, né? Então, aqui, quando a gente fala em ganho de biodiversidade, melhora na condição da biodiversidade no entorno das nossas instalações, a gente não está falando do cumprimento das nossas obrigações legais, compensações, condicionantes que a gente já executa. Todas essas metas é para a gente ir além disso. E, para a gente ir além disso, né, a gente tem diversas estratégias e diversas ferramentas, né, tanto otimizar nossos processos, pesquisas que são feitas no nosso centro de pesquisas, mas uma das nossas principais ferramentas são as parcerias que a gente faz no contexto do nosso programa Petrobras Socioambiental, que é a estratégia de investimento socioambiental da Petrobras, né? O programa Petrobras Socioambiental ele fica hoje gerido dentro, né, pela área de responsabilidade social da Petrobras, mas a gente perpassa aí diversos temas da companhia, né? O objetivo do programa é contribuir para a sustentabilidade do negócio, apoiando iniciativas socioambientais, né, principalmente de organizações da sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa, que gerem valor tanto para a Petrobras quanto para a sociedade, né? O nosso programa, tal qual ele é hoje,
ele já tem 10 anos, desde 2013 a gente tem o programa Petrobras Socioambiental, mas a Petrobras já tem investimento social muito antes disso, né? A gente começou a estruturar programas de investimento social assim de uma maneira mais estruturada lá em 2003, então já faz 20 anos. Antes a gente separava bastante, né? A gente tinha um programa focado em meio ambiente, um programa focado nas questões sociais, só que a gente viu que a gente não faz sentido a gente trabalhar, né, questões sociais e ambientais separadas, e aí foi em 2013 a gente criou o programa Petrobras Socioambiental, que trabalha em todas essas 4 linhas de atuação: desenvolvimento econômico sustentável, educação, florestas, oceano, né, diversas iniciativas que pessoas que estão aqui fazem parte de iniciativas em algumas dessas linhas de atuação, e vários projetos que a gente tem, eles não atuam só em uma linha de atuação, né? Um projeto de florestas, ele ao mesmo tempo é um projeto de educação, ao mesmo tempo ele gera renda. Então acho que essa que é o grande ganho aí do programa Petrobras Socioambiental. A gente também tem feito uma avaliação, né, do retorno do investimento, retorno social do investimento, o SROI, que a gente já aplicou em cerca de 25% da nossa carteira de projetos, e a gente consegue ver, né, que para cada R$1 investido no programa, a gente tem de retorno de benefícios sociais R$5,30 gerados, né? Então é 5 vezes aí o investimento que a gente faz em retorno em benefícios sociais, o que é bem expressivo. Aí ficamos bem felizes, e a nossa ambição mais para frente é a gente aplicar o SROI aí em 100% da nossa carteira de projetos. E aí, como é que está distribuído, né, no país o programa Petrobras Socioambiental? A gente tem iniciativas aqui, projetos no país todo, em todas as regiões do país. Eu acho que está trocada aqui a ordem. Temos hoje vigentes 92 projetos socioambientais. Essa carteira de projetos ela é dinâmica, então temos projetos de 2 anos, 3 anos, agora 4 anos, tem projetos encerrando, projetos iniciando, então esse número aqui ele é bastante dinâmico, e aqui nessas são as diferentes linhas de atuação, né, que a gente tem. As bolinhas, conforme o tamanho, são a abrangência aí dos projetos. Então, são projetos distribuídos em todas as regiões aqui, né? Você vê aqui no Rio de Janeiro a gente tem bastante projeto, e está em curso a maior seleção pública da nossa história, que a gente vai aumentar. Nós pretendemos aumentar entre 35% e 40% o número de projetos da nossa carteira, então estamos aumentando o investimento socioambiental. E agora, em 2023, a gente teve a primeira etapa da seleção pública de projetos, que a inscrição já foi encerrada. Estamos aí avaliando os projetos, estimamos que, em meados aí do 2º semestre, a gente já vai divulgar os resultados. E, no 2º semestre, também, a gente vai ter a segunda etapa dessa seleção, né? E aí a ideia é a gente abranger aí iniciativas, vamos ter oportunidades para o Brasil todo, né? Então, vamos ampliar bastante a nossa atuação nas diferentes regiões, inclusive aí no Centro-Oeste. Agora, voltei aqui, tá? De resultados que a gente teve, aqui são dados do nosso relatório de sustentabilidade de 2022. Então, a gente, com todas essas 92 iniciativas, a gente abrangeu aí 118 mil participantes contínuos, e aí desde participantes em cursos, formações, pessoas que foram beneficiadas com geração de renda. Aqui, sobretudo, com os nossos projetos de florestas, a gente promoveu uma remoção líquida de 2,3 milhões de toneladas de CO2, o que é bem expressivo. Protegemos aqui 58 espécies da fauna ameaçada de extinção. Aqui a gente fala muito sobre fauna marinha, a grande parte dos nossos projetos trabalha com fauna marinha, mas cada vez mais a gente, nessa linha de atuar nas diferentes componentes aí da sociobiodiversidade, a gente encoraja os projetos da carteira para atuarem com a conservação das florestas ou recuperação das florestas, mas também com a conservação da fauna, né? Então, aqui dá para ver um pouco os grupos com os quais a gente atua aqui na nossa carteira. É uma grande diversidade de espécies, realmente. Então, e aqui são os números que a gente alcançou o ano passado. Então, se você for ver algumas das nossas metas em extensão de área que a gente pretende alcançar até 2030, a gente já está bem próximo delas, né?
E aqui, falando um pouco, destrinchando um pouco a nossa carteira de florestas e de oceano, a gente tem principalmente 3 grupos aqui de projetos de florestas, né? Um grupo de projetos que aí não se apeguem muito a esses números aqui, tá? Porque na nossa carteira, como ela é dinâmica, tem projetos que atuam em diferentes temas, mas a gente pode dividir a nossa carteira em 3 grupos assim de projetos, né? Projetos que atuam em conservação de grandes áreas, então, normalmente, áreas protegidas, sejam elas unidades de conservação ou terras indígenas. Deixa eu trocar a mão aqui, que está mais fácil. Sejam elas unidades de conservação ou terras indígenas, fortalecimento da gestão, manejo, então, atuam na conservação e, principalmente, aqui, ajudando a redução de emissão, né, manutenção do estoque de carbono. O segundo grupo aqui são os projetos que atuam com recuperação de áreas, seja reflorestamento, SAFs, restauração ecológica. E a maioria desses projetos aqui, tanto desse primeiro grupo quanto do segundo grupo, também inclui muito a geração de renda, né? Então são projetos verdadeiramente socioambientais, assim, que trabalham com a conservação e com a recuperação dos habitats, a serviço aí da geração de renda e em benefício das comunidades. E um terceiro grupo de projetos que são projetos que associam muito a conservação das águas, das bacias hidrográficas, com a questão do clima, né? Então a gente faz recuperação de APPs, redução de processos erosivos, atua com tecnologias sociais aí para otimizar o uso e reuso de água, conservação e recuperação da vegetação nativa aí para proteger nascentes. E aí a gente busca tanto atuar em bacias hidrográficas importantes para o abastecimento, né, e para o meio ambiente. Então, por exemplo, temos projetos no Sistema Cantareira, temos projetos aqui na bacia do Guandu, e também no entorno das nossas operações. E aí, de novo, o entorno das nossas operações eu falo aqui numa atuação complementar, né, complementar e em sinergia com as nossas obrigações legais aqui, porque a nossa ideia é a gente gerar benefício para a bacia hidrográfica, que é onde a gente tem atuação, onde a gente tem operação, tá? E na nossa carteira de oceano, aquele grupo de projetos de oceano, a gente também divide aqui em 3 tipos principais de projetos, né? Aqueles projetos que atuam, têm uma componente de pesquisa muito forte, trabalham com um grupo ou com uma espécie, né? Por exemplo, o projeto Baleia Jubarte, o projeto Toninhas, tem espécies ameaçadas de extinção, então tem uma componente de pesquisa muito grande, pegam aquela espécie bandeira, a espécie guarda-chuva, e tem uma atuação muito forte com essa espécie ou com um grupo de espécies. Um segundo grupo aqui de projetos que tem essa atuação mais com foco no ecossistema, sejam eles costões rochosos, os próprios manguezais, né, e também ambientes coralíneos. Então, são esses projetos que têm mais essa perspectiva do ecossistema. E um terceiro grupo de projetos que atuam mais nos impactos, né, na redução dos impactos, mitigação dos impactos das principais pressões ambientais sobre essas espécies e ecossistemas. Então, de combate ao lixo no mar, trabalham também as questões dos efeitos das mudanças climáticas, redução, mecanismos ou ferramentas para reduzir a pesca incidental. Então, é um terceiro grupo de projetos que a gente tem aqui na nossa carteira, e todos esses projetos aí espalhados pelo Brasil todo. Então, com essa carteira assim tão heterogênea, com tantas iniciativas, muitas delas atuando nos mesmos territórios, a gente começou a ver que, em alguns casos, já tinha uma sinergia natural entre as próprias instituições e os grupos que trabalhavam, né? E aí começaram a se formar as redes, né, que a gente vai falar um pouco mais aqui. A primeira rede que se formou dentro da nossa carteira de projetos foi a Rede Biomar. A Rede Biomar ela foi uma iniciativa da Petrobras, em parceria com as suas instituições parceiras, que ela já apoiava os projetos. Então, a Petrobras começou a apoiar os projetos individualmente, entraram em editais, passaram nas nossas seleções, e cada um tinha a sua iniciativa individual, e, aos poucos, a gente foi vendo o quanto que tinham ações comuns ou ações que poderiam ser complementares, o quanto que isso era de interesse, né, para os órgãos ambientais. E aí, lá em 2007, junto com o Ministério do Meio Ambiente, CMBio, que tinha acabado de ser criado, né,
E as nossas instituições parceiras, a gente criou a Rede Biomar, envolvendo 5 projetos da nossa carteira. É uma rede dinâmica, ou seja, tem projetos que já fizeram parte dela, já saíram, outros que estão ingressando. Então, a rede em si, os projetos que compõem a rede individualmente, eles podem ir mudando ao longo do tempo, mas a rede e os seus objetivos eles continuam, né? Então, a rede já tem 16 anos de atuação conjunta. Hoje, quem compõe a rede é o projeto Albatroz, que acho que já falou aqui, teve presente aí ontem, o projeto Baleia Jubarte, o Coral Vivo, o Golfinho Rotador e o Meras do Brasil, Maíra Borgonha, acho que falou há pouco com vocês, né? Então, a característica de todos esses projetos, a gente tem toda essa área de atuação bem grande aqui na costa brasileira. Então, nesses 16 anos, aí a gente atuou em 3 estados, aqui, costeiros, 65 municípios, conservamos aí diversas regiões aqui do país, e os projetos têm essa característica, né, de serem projetos com grande abrangência, com grande atuação, de grande interesse para os planos de ação nacional de conservação de espécies ameaçadas, né? E aí, sentando com essas instituições, a gente fez um plano estratégico lá em 2007, né? Então, aonde a gente quer chegar, ao invés das iniciativas, porque a maioria das instituições sempre veio na Petrobras pedir apoio para o seu projeto no curto prazo e depois pedir mais apoio e tal, mas sem essa visão de longo prazo. E acho que a Rede Biomar trouxe para a gente essa perspectiva de como era importante, com os nossos parceiros, a gente traçar aí objetivos de longo prazo, para que, com esses apoios, a gente chegue em conjunto, né, num outro patamar de conservação. Então, fizemos o primeiro planejamento estratégico da rede, que teve continuidade até 2020. Em 2021, a gente fez um novo planejamento estratégico. E, dentro desse plano, a gente viu a necessidade de fazer um novo plano estratégico. Então, o que a gente faz? A gente, em conjunto, a Petrobras também participa da Rede Biomar. Nós, como financiadores, também nos vemos como partícipes da rede, e não um mero apoio como financiador. A gente sentou em conjunto com as instituições, tivemos uma grande inspiração pela década da ciência oceânica. Então, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, ela veio muito inspirar a nossa revisão, né, essa necessidade da gente ter um novo plano estratégico para a Rede Biomar. Então, a gente cada projeto mantém, e instituição, né, que tem o seu foco naquele determinado grupo de espécies, de pessoas, de comunidades, eles mantêm a sua identidade individual, né? A gente não elimina os projetos individualmente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem objetivos e eixos de atuação comuns. Então, pegando aí a identidade de cada um desses projetos, né, os grandes objetivos de conservação para essas espécies no Brasil, nos PANs, principalmente, e os grandes objetivos da década dos oceanos, que tem o Plano Nacional da Década dos Oceanos, agora também, a gente traçou um plano para a Rede Biomar de 2021 a 2030. Pegando todos esses eixos aqui, né, atuando no conhecimento, socioeconomia, conscientização, políticas públicas, e eixos que perpassam todos eles, que é a transformação digital e comunicação, reputação. E tem sido um aprendizado muito interessante, né? A gente viu que a gente colocar projetos e os projetos atuarem em conjunto, terem ações conjuntas, primeiro que é um grande desafio, porque a gente vê que é mais fácil, né, cada projeto ou instituição que, às vezes, nasceu com um grupo de pesquisadores ou uma associação local que tem ali os seus objetivos, atuar sozinho e tal. Quando você senta todo mundo para tomar decisões conjuntas e ver os próximos passos, é uma complexidade muito maior, por um lado. Por outro lado, quando você consegue fazer ações conjuntas e ter objetivos de longo prazo conjuntos, os impactos e o alcance das ações também é muito maior, né? Hoje em dia, com a Rede Biomar, a gente já está participando mais ativamente dos fóruns, né, da década dos oceanos, dos fóruns internacionais, inclusive, não só nacionais, e também aí traçando ações que vão contribuir realmente para o plano nacional aí gerido pelo MCTI, né, da década da ciência oceânica aqui no Brasil. Então, a Rede Biomar ela deu um novo salto, e ela se tornou também um laboratório para a nossa carteira de projetos, né, porque, com a Rede Biomar, a gente começou a testar novos indicadores e ver, assim,
alguns desafios que a gente tem para a nossa carteira, para ver o quanto que a gente tem contribuído, de fato, para a conservação, o quanto que a gente tem melhorado ou atingido essa conscientização que a gente tanto quer, né? A gente estamos, e cada projeto individualmente, acho que muitos de vocês aqui trabalham em instituições que executam projetos sociais ou ambientais, sabe como é difícil a gente avaliar o resultado ou o impacto das nossas ações, né? Imagina quando a gente coloca um grupo de projetos, então a Rede Biomar, eu acho que essa atuação em rede para conservação também tem sido muito interessante, porque ela serve de modelo para a nossa carteira, tem trazido muitos benefícios para a carteira de projetos como um todo, da Petrobras, ali daqueles 100 projetos. E a gente está ali desenvolvendo indicadores agora, o próprio indicador de conscientização, de impacto na socioeconomia, né, que é uma nova componente aqui. Agora a gente está com a Rede Biomar atuando mais forte em negócios sustentáveis. Como é que, de fato, a gente promove uma economia dos oceanos aí mais sustentável? Então, esse é o status da Rede Biomar. E aqui um pouquinho dos resultados aí que a gente já chegou nesses 16 anos de rede, né? A gente contribui para 5 planos de ação nacional de conservação das espécies. Temos muitas centenas de publicações científicas e técnicas, milhões de pessoas envolvidas aqui, né, nos nossos centros de visitantes, pessoas diretamente aqui impactadas socialmente, que realmente foram alvo de uma transformação social. 220 mil pessoas, 88 espécies, principalmente com esse foco no ecossistema. Então, acho que a gente, com a rede, a gente alcança realmente um outro patamar, né? Um exemplo que eu acho muito bacana assim da Rede Biomar na componente de conscientização e formação de lideranças mesmo, é a Rede Jovem Mar, né? Cada projeto, vocês viram aquela atuação aqui na costa brasileira toda. Então, cada um desses projetos, a partir do apoio da Petrobras, eles também funcionam como fomentadores ali de pequenas iniciativas de grupos de jovens, que a gente chama de coletivos jovens. Então, em cada região, a gente tem grupos de jovens que se mobilizam, que fazem intervenções, que já têm essa vontade aí de atuar em prol da conservação marinha. Então, cada projeto tem ali o seu coletivo que faz ações, e eles se tornaram partícipes dos projetos agora, né? Então, eles também ajudam a formar as ações dos projetos. E aí, esses coletivos jovens, eles começaram a fazer interação entre eles e formaram uma grande rede que a gente chama de Rede Jovem Mar, que tem encontros, e começaram a atuar conjuntamente. Então, a Rede Jovem Mar, ali, a partir dos projetos atuando individualmente, quando colocados em conjunto, ganhou um outro alcance, e isso é muito bacana aí dos projetos. A Rede Jovem Mar realmente é um exemplo aí, e formando lideranças realmente aí para o pós-década dos oceanos, né? A segunda rede que se formou aqui na nossa carteira de projetos, ela tem uma história um pouco diferente, ela é mais recente, de 2018, que é a Redágua. Acho que já foi falado aqui também, o próprio Guardiões do Mar participa dessa rede por meio do projeto USA. E ela se formou, não foi uma iniciativa da Petrobras junto com os projetos como a Rede Biomar, né? Ela nasceu por uma iniciativa dos projetos que, com o apoio da Petrobras, se conheceram ou já se conheciam, mas começaram a ver a sua interface nessa complexidade que é aqui a Baía de Guanabara, né? E começaram a promover aí uma interlocução, e vieram para a Petrobras, que começou a fomentar essa rede. Como a Baía de Guanabara também é uma área de atuação fortíssima da Petrobras, né? A gente tem muito relacionamento comunitário, comunidades com as quais a gente tem muita atuação. Então, a Petrobras começou a participar dessa rede e trouxe, então, né, incluiu a Redágua como uma das componentes do nosso programa desde 2018, e a gente vem estruturando agora o planejamento estratégico da Redágua também, com essa visão de mais longo prazo da Baía de Guanabara, agregando novos parceiros. No momento, a gente tem 4 instituições que participam da Redágua, né? Cada uma tem atuação mais forte em uma componente. Então, o Projeto Coral Vivo, que atua em ecossistemas e ambientes coralíneos, o Guapiaçu, que atua aí na bacia do Guapi-Macacu, e eu acho que ele traz para a Redágua
essa visão desde a fonte até o mar, né, que a gente não atua só no ambiente marinho, temos as fontes de águas nascentes na bacia hidrográfica que vão desaguar aqui na Baía de Guanabara, o Meros do Brasil, que a Maíra acho que já contou para vocês, né, da importância dos manguezais para os meros, e o projeto SA. E todos eles em conjunto aqui com a Petrobras, né? Então, são 4 instituições, projetos parceiros, a gente tem toda essa área de atuação aqui da Redágua. Fizemos a Redágua tem essa busca por integrar ainda outros parceiros, então, por exemplo, diversas unidades de negócio da Petrobras e nossa equipe de relacionamento comunitário também participa dos fóruns da Redágua e da definição das suas ações, então aí a gente envolveu de uma maneira muito forte, você vê, não só como financiador dos projetos que atuam ali na Baía de Guanabara, mas a gente também consegue vincular isso ao nosso negócio, né? Então, acho que para a gente tem sido um ganho muito grande essa participação nas redes e a gente ir além do olhar do financiador, mas como um olhar de partícipe, né, mesmo. Opa! Só uma informação interessante aqui para a Redágua. A gente terminou recentemente o plano estratégico da Redágua até 2025, então vai ter uma atuação muito forte em políticas públicas e engajamento com outras instituições aqui da Baía de Guanabara, uma atuação muito forte em educação ambiental. Recentemente, os projetos publicaram um livro, Teia das Águas, que foi adotado, né, na rede da Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. Então, tem várias ações consistentes aqui para a Baía de Guanabara até 2025, previstas aí na Redágua, né, que ela nasceu com esse foco, enquanto a Rede Biomar a gente tem um olhar nacional e até internacional ali para a conservação, essa rede ela tem esse olhar bem territorial, ali com foco num território super importante, né. E, por fim, acho que é mais um grupo de projetos, a gente não chama aqui de redes, porque é um grupo de projetos da nossa carteira de florestas, que começou a atuar em conjunto. São projetos de diferentes, dentro da Crise 92, né, de diferentes regiões do Brasil, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, então, cada instituição com uma expertise muito particular, e a gente começou a ver o quanto de temas em comum, que, apesar da diversidade de ambientes, né, e ações dessas instituições, a gente começou a ver o quanto que alguns desafios são comuns a todas elas, né. A gente tem um projeto aqui na Caatinga, né, no clima da Caatinga, o projeto Semeando Água, que é executado pelo IP, o Florestas de Valor do Imaflora, no Pará. Esse projeto ele atua com fomentando, né, a produção de produtos florestais não madeireiros, do extrativismo sustentável, fomenta o mercado ético na Amazônia. Eles também auxiliam assentamentos ali na produção do cacau sustentável, então eles atuam ali no cinturão do desmatamento, tanto para evitar eles atuam em unidades de conservação e áreas protegidas de territórios quilombolas, tanto para ajudar a conservar, para evitar que o desmatamento chegue lá, mas também atuam nesse cinturão, aí, implantando SAFs. É uma atuação muito consistente aqui no estado do Pará, Amazônia. O Raiz do Purus, que trabalha com terras indígenas, então eles têm todo esse conhecimento em conservação de grandes áreas, auxiliando aí no manejo sustentável do pirarucu. Tem o Semeando Água, que atua no sistema Cantareira, na transição de Mata Atlântica e Cerrado, uma região super impactada e fragmentada, então fazem restauração ecológica, reflorestamento, SAFs, enfim, tem uma diversidade de ações ali para tentar fazer um corredor ecológico no sistema Cantareira. Aqui em Rondônia temos o Viveiro Cidadão, que também atua no bioma Amazônia e tem uma expertise muito grande em produção de mudas, implantação de SAFs e reflorestamento também. E essas instituições começaram a ver o quanto de desafios em comum e o quanto que elas poderiam ajudar umas às outras, né? Então, por exemplo, o trabalho com a juventude, como lidar com a juventude no campo, sejam os indígenas,
sejam os pequenos proprietários rurais, sejam as comunidades quilombolas, né? Todas elas identificaram, por exemplo, essa importância de como a gente trabalhar com as comunidades locais e os jovens, né, para evitar essa saída do campo, para estimular que eles continuem no campo, mas tenham uma qualidade de vida. Então, a questão da mão de obra no campo, técnicas diferentes de produção de mudas, né, seja na Caatinga, seja na Amazônia. Então, esses projetos começaram a fazer trocas e intercâmbios, e todo esse conhecimento tem gerado muitos frutos, assim, quase como uma aliança. Não chamaria eles de rede, mas chamaria uma aliança. E foi muito importante o papel da Petrobras ali fomentando a interação entre essas instituições. Então, eu trouxe mais esse exemplo aqui, porque eu acho que o programa tem fortalecido muito essa interação entre as instituições, e essas redes que a gente tem formado, elas realmente ampliam muito acabou meu tempo. Ampliam muito os resultados dos projetos e trazem conhecimento até para a Petrobras como financiador, quanto que elas agregam ali para a nossa carteira, para as nossas áreas, tanto de conhecimento, às vezes a gente tem atuação em diferentes territórios ali da nossa operação, e esses grupos de projetos também trazem para a companhia. E, por fim, só falar rapidinho, que não faz parte das redes, mas faz parte do contexto dos manguezais, outra iniciativa que a gente tem na responsabilidade social, que está vinculada, não faz parte do programa Petrobras Socioambiental, mas também é uma iniciativa socioambiental, que é o Floresta Viva, é um match funding entre a Petrobras e o BNDES, então não é uma rede entre projetos, mas sim uma rede entre financiadores, né? Aqui desse primeiro edital participou a Petrobras e o BNDES, mas várias outras empresas, né, aportam recursos no Floresta Viva, que é uma grande iniciativa para a restauração no Brasil inteiro. E a gente lançou o edital Manguezais do Brasil no primeiro semestre, já encerraram as inscrições, estamos em processo de seleção, acho que até setembro a gente vai divulgar os resultados. Mas só para mostrar que esse investimento aqui, a gente, com Floresta Viva e essa rede de financiadores, né, a gente busca ganhar escala em restauração. Então, a gente foi bem ambicioso, a gente vai apoiar até 9 projetos, né? Cada projeto restaurando 200 hectares de manguezais, é um desafio e tanto, vamos ver como isso vai ser. E focamos nas áreas prioritárias aqui para o PAN Manguezais. Então, acho que deixar aqui mais esse exemplo aqui que a gente também está lançando mão dentro da responsabilidade social, de fazer parcerias, né? É um outro tipo de parceria que a gente fez, não com as instituições que executam projetos, mas também com esse olhar dos financiadores. Né? A gente tem muitos financiadores, às vezes fundos, empresas, que também fazem esse apoio a projetos ali meio picados, separadamente. Né? Então, acho que o Floresta Viva ele veio para agregar e para tentar fazer ganhar escala na conservação. Então, está sendo uma experiência bem interessante também, a gente tem certeza que vai gerar muitos frutos. E era isso. Obrigada. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas não foi tanto, né?